Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um encontro da nossa Escola da Fé, 17º encontro, né? É o último encontro, só um minutinho. É o último encontro deste primeiro semestre, né? Então, entraremos em férias, né? Na próxima quinta-feira, vamos voltar só em agosto, né? 3 semanas sem, mas também para dar tempo daqueles que estão um pouquinho atrasados, né? Que estão acompanhando aí, fazendo o caminho, dar uma atualizada e correr atrás do prejuízo, digamos assim, entre aspas, né? Mas é isso aí, gente. Então, estamos no 17º encontro, né? Últimas considerações sobre o creio. Então, vamos terminar aí a primeira parte do nosso catecismo, a parte dedicada ao creio. Vamos iniciar este momento, então, com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, recapitulando, mais uma vez, no primeiro encontro, quando iniciamos a fala sobre o creio, falávamos que o creio era dividido em 12 artigos, né? Simbolicamente, né? Representado pelo número 12 dos 12 apóstolos, né? Toda essa estrutura bem fundamentada, em 12 artigos. E hoje, então, veremos os últimos, dando assim as últimas considerações, né? Primeiro artigo, né, como nós já falamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Esse Jesus que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Muito bem, então, este foi o último tema do nosso último encontro, semana passada. Creio na Santa Igreja Católica. Lembrando que o Padre Marcos, que disse, apresentou, falou sobre este artigo da nossa fé e fez que nós nos lembrássemos que nós cremos o quê? Cremos em Deus. A nossa fé é em Deus. Nós cremos na igreja da mesma forma que cremos em Deus? Não. Nós cremos na igreja como um projeto de Deus também, como uma obra de Deus. Quando nós dizemos que cremos na igreja, nós estamos primeiro professando a fé em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
e que quis continuar a sua obra neste mundo por meio da igreja, enquanto corpo de Cristo. Esta igreja que é una, santa, católica e apostólica. Então, nós falamos, melhor dizendo, o padre falou então no último encontro sobre isso, sobre esse artigo, creio na Santa Igreja Católica. E aqui um resumo, que não é bem um resumo, né? Na verdade, um pouco mais além, digamos assim, daquilo que o padre já disse, né, no último encontro, mas trazendo um pouquinho mais atualizado, digamos assim, no magistério do Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, o que o Papa Francisco, né, nosso pastor, entende por igreja e que espera de cada um de nós. É bem comprido, mas a gente vai lendo, meditando também. Bom, diz o Papa Francisco, então, na Evangelii Gaudium, número 49. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida, mas encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção. Oh, meu Deus! Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dá-lhes vós mesmos de comer. Bom, esse é um texto um pouquinho comprido, ponto acho que inteiro da Evangelii Gaudium, número 49 do Papa Francisco, que nos dá meio que um chacoalhão da nossa vida enquanto ser igreja. O que é ser igreja, então, né? Falamos bastante desta igreja, mas que se transforma na realidade da nossa vida. Sim, a igreja é una, santa, católica, apostólica, mas é uma igreja que também se faz no cotidiano da nossa vida. E como que nós estamos, então, contribuindo com esta igreja? O Papa mesmo disse, ele prefere uma igreja acidentada, ferida, machucada por ter saído, que sujou os pés na caminhada da missão, deu a cara a tapa, digamos assim, na vida da comunidade, na missão, do que aquelas pessoas que ficam só na sua, que preferem ficar escondidas, trancadas, às vezes, muitas vezes, doentes por não quererem sair. Então, agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Ainda vivemos nesse tempo de sínodo na nossa igreja, Não sei se aqui na paróquia teve, esperamos que tenha, porque em todas as paróquias do mundo inteiro o povo de Deus foi ouvido, Se não todo mundo, pelo menos alguns representantes, mas o Papa ouviu a todos, desde
dos líderes, até aqueles que não são católicos, para percebermos em que pé estamos enquanto igreja, né? Enquanto que nós estamos contribuindo ou não para este mandato de Cristo, de anunciar o Evangelho, de construir o reino de Deus, já aqui na terra, esperando com ânsia, né, o reinado eterno na sua vinda gloriosa. Então esse é só mais um chacoalhão, né, para nós. Né? Muito bom, a gente vem na igreja, a gente participa, a gente reza o terço, a gente reza, né, tantas coisas, se prepara para o festejo, mas Deus espera realmente esse algo a mais de nós. Dai-lhes vós mesmos de comer. E que bom que nós estamos aqui, querendo fazer este algo a mais, buscando na nossa vida, nas pastorais, nos movimentos, aqui na Escola da Fé, estudando um pouco mais sobre a igreja. Isso é querer ser um pouco algo a mais. Então, que Deus, por meio do nosso testemunho, por mais que seja bem capenga, né, possa tocar o coração de outras pessoas para participarem da nossa comunidade. E falando em comunidade, nós cremos também na comunhão dos santos. A comunhão dos santos não é um artigo, né? Creio no Espírito Santo, creio na igreja, creio na comunhão dos santos. Não. A comunhão dos santos é como que uma resposta a essa profissão de fé que nós fazemos no Espírito Santo, nas suas obras, que é a igreja. E o que é senão a igreja, senão essa comunhão dos santos? Então a igreja é essa comunhão dos santos. Como nós falamos, a igreja militante, que está aqui nesta terra, militando, trabalhando, lutando, para alcançar o reino de Deus. A igreja padecente, que está no purgatório, que são aquelas almas que ainda estão passando em um estado de purificação, e as almas triunfantes, a igreja triunfante, a igreja que está no céu, a igreja que já está, realizada, e ela participa por inteira, na nossa vida, de maneira mais bonita e específica, na celebração da Eucaristia. Na missa, a gente lembra dos falecidos, a gente pede pelas almas do purgatório, a gente lembra de nós que estamos aqui nesta vida, a gente pede a intercessão dos santos, daqueles que já estão, vendo Deus face a face. Então, a igreja, ela lembra de todos nós aqui nesta vida, dos que estão no purgatório, dos que estão já no céu. Então nós lembramos da comunhão dos santos, que é a própria igreja. E como que o catecismo resume isso, Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Esse artigo é, em certo sentido, uma explicação do anterior, pois que é a igreja senão a Assembleia dos Santos, de todos os santos? A comunhão dos santos é precisamente a igreja. Então é assim que resume o catecismo. A comunhão dos santos é a própria igreja também. Então nós fazemos parte dessa comunhão dos santos, por mais que ainda não plenamente, mas nós estamos já participando desta comunhão dos santos. Como? Já nas coisas santas. Nas coisas santas. Hoje, por exemplo, nós estamos celebrando São Bento. Como o padre disse na missa, São Bento, considerado o pai dos monges, criou a regra, que tem o nome, regra de São Bento, que orienta, todos os mosteiros até hoje. Às vezes de maneira pura, às vezes de maneira reformulada, enfim. Mas, de certo modo, orienta todos os mosteiros, a sua regra.
E esta regra, então, faz parte das coisas santas também. Ou seja, fazemos parte desta comunhão, enquanto participamos daquilo que os santos deixaram para nós. Por exemplo, outro exemplo. Santa Margarida Maria Alacoque, né, que teve a visão, né, do Sagrado Coração de Jesus. Né? Santa Paulina, com Jesus Misericordioso. São experiências de fé que os santos também nos transmitiram, que nós também fazemos comunhão, né? Ou seja, e outras coisas santas, ainda mais santas, digamos assim, que são os próprios carismas, né? São Francisco de Assis deixou tantos carismas nas ordens, nas congregações religiosas, né, dos capuchinhos, dos franciscanos, né? Contribuições santas, né, que fazem parte até hoje da nossa vida de igreja. Outros bens espirituais, ou propriamente os sacramentos, que nós comungamos, digamos assim, deles, né? Fazemos comunhão com eles, nesta comunhão dos santos. O sacramento da penitência, o batismo, a Eucaristia, tudo isso ali resumido nesta comunhão dos santos. E também fazemos comunhão com os próprios santos, né, que já estão no céu. Né? Uma maneira de estarmos ligados, né? A terra ligada ao céu. Né? Ou seja, nós pedimos então essa intercessão aos santos, essa intercessão àqueles que já nesta terra souberam seguir os passos de Cristo, que eles nos ajudem também nós nesta terra a seguirmos estes passos e fazermos a experiência do encontro com o Senhor Jesus, que nos leva a Deus. Então, quando nós no creio professamos esta fé, e creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, nós estamos dizendo tudo isso. Né? Uma simples frase, mas que quer dizer tudo isso. Né? É professar a fé, então, nos santos e naquilo que eles fizeram de bom, pedindo a sua intercessão e lembrando daquilo que eles deixaram para nós como herança, como ferramentas para nos ajudarem a ter essa experiência com Deus. E, né, é isso que nós celebramos sempre, né? Todos os santos e santas de Deus, os anjos, os arcanjos, aqui reunidos na casa de Deus. Quando o padre, ali na hora da Eucaristia, da transubstanciação, um pouco antes, ali no prefácio, fala com os coros dos anjos e dos santos, e nós unimos a nossa voz, né, para cantar Santo, Santo, Santo. Então, naquele momento, toda a igreja está aqui reunida. Toda a igreja. Ah, toda a igreja de Eldorado? Sim, toda a igreja de Eldorado. Mas toda a igreja do mundo inteiro e do céu também. Então, quando nós nos reunimos aqui na Santa Missa, são aqui presentes no meio de nós as almas do purgatório, né? Aqueles entes queridos, os falecidos que nós trazemos, aquelas intenções que nós apresentamos, né? Os santos que nós pedimos a intercessão, todos eles estão aqui presentes no meio de nós. Ah, mas a gente não vê. Bom, é verdade, né? Mas isso é a fé, né? Essa nossa confiança, essa nossa entrega que nós colocamos diante de Deus, né? Assim como o anjo da guarda que nos acompanha, que nos dá essa força, que nos guia nesses caminhos, nos livra dos perigos. É preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso
entregar nas mãos de Deus. E é aí que se faz presente a Santa Igreja, também na comunhão dos santos. Creio na remissão dos pecados. O artigo 10º do nosso creio. Creio na remissão dos pecados. E só fazendo um parênteses, lembrando, né? Quando o creio é dividido em 3. Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso que nós estamos falando está relacionado ao Pai, ao Filho, mas mais especificamente ao Espírito Santo. Então, a igreja é obra do Espírito Santo, a comunhão dos santos é obra do Espírito Santo, a remissão dos pecados é obra do Espírito Santo, o amor de Deus agindo na nossa vida. E como se perdoam os pecados? O sacramento primordial que perdoa os pecados, né? A gente podia, é a confissão. Não, o primeiro é o batismo. O batismo perdoa todos os pecados. Então, quando nos apresentamos no batismo, adultos, crianças, são libertos de todos os pecados. Depois a gente vai falar de cada sacramento, no segundo semestre, de maneira mais específica. A gente pode responder algumas perguntas. Por que a Igreja Católica batiza crianças? Por que isso? Por que aquilo? São perguntas, cenas para os próximos capítulos, tá bom? Muito bem. Mas, como se perdoam os pecados? Pelo sacramento do batismo e pela confissão, pelo sacramento da reconciliação. E assim nós professamos o perdão dos pecados. Fiz questão de colocar essa imagem, do Papa Francisco se confessando. Meu Deus, o Papa se confessa? Sim, o Papa se confessa. Eu acho muito bonito quando eu vejo essa imagem e vejo as notícias e vejo, o Papa se confessando, fico imaginando, meu Deus, o que o Papa deve confessar, Misericórdia, o que o Papa fez de errado, será, O que passa na cabeça do Papa, Enfim, mas devaneios, assim, curiosidades, Mas é um ser humano como nós, com seus limites, seus defeitos, que está buscando, que está no caminho, desta perfeição diante de Deus. E por graça de Deus, então nós cremos e professamos esta fé na remissão dos pecados. Mas isso é coisa da igreja? É a igreja que inventou? Não. Então, com que autoridade que são perdoados os pecados? Está lá no Evangelho de João. Jesus diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. E olha que bonito como o creio amarra tudo aquilo que nós realmente professamos e entendemos nesta dimensão da fé. Nós primeiro falamos, creio no Espírito Santo. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e fala: recebei o Espírito Santo. Depois nós falamos, cremos a Santa Igreja. E para quem que Jesus estava falando ali? Para os apóstolos, para a igreja nascente. E depois nós professamos, a remissão dos pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Ou seja, então Cristo, ao soprar sobre os apóstolos o Espírito Santo, ao entregar o Espírito Santo aos apóstolos, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto autêntica igreja, o fundamento da igreja,
né, no primado do Pedro e dos apóstolos, ele estava também ali instituindo o sacramento da reconciliação, da confissão. Então, ali naquela igreja que recebeu o Espírito Santo, Jesus concede esta autoridade de perdoar os pecados. E é bonito isso que nós temos nesta oportunidade, não só no batismo, mas também no sacramento da reconciliação. E como é bonito nós termos esta oportunidade, né, de termos padre na paróquia, não Padre Marcos, mas padre, né? Hoje é o Padre Marcos, amanhã não sei quem vai ser. Né? Esperamos que seja o Padre Marcos ainda, né, por longos anos. Mas, independente do padre que for, é o padre que age ali também na pessoa de Cristo. Né? O Padre Marcos sempre fala isso. Como é que eu vou me confessar com o padre se ele é um pecador igual eu, se ele come arroz e feijão igual eu? Né? Qual que é a diferença? Eu me confesso direto com Deus. Mas está aqui o mandato que Jesus deixou. Né? Ele deixou para a sua igreja, para os seus discípulos, para os primeiros apóstolos, que são os bispos. Né? Deixou este mandato de perdoar os pecados em nome de Deus. Então não é o padre ali que está perdoando, esse pecado perdoa, isso daqui não. Não. Ele está ali como um mediador, como um dispensador da graça de Deus. Né? Como recebeu este ofício e entrega este ofício. Até foi o evangelho de hoje? De hoje, né? De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, se Deus dá de graça esta graça, o Padre também de graça distribui esta graça que vem de Deus, do perdão dos pecados. E sobre isso também a gente vai falar depois também, na segunda parte, segunda parte do catecismo, que já entramos aí nos sacramentos, né? Nos sacramentos. Enfim, mas o perdão dos pecados. Então, como que o catecismo resume tudo isso? O creio relaciona o perdão dos pecados com a profissão de fé no Espírito Santo. De fato, Cristo ressuscitado confiou aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, quando lhes deu o Espírito Santo. Resumo de tudo isso que eu disse, então. Por meio do Espírito Santo, deste dom, Jesus soprando sobre eles o Espírito, sobre a igreja, os discípulos, os apóstolos, lhes dá a autoridade de perdoar os pecados. E por isso que eu coloquei também a imagem ali do começo do Papa Francisco, para dizer que nos falta às vezes muita humildade, né, de nos reconhecer pecadores, de rasgar o nosso coração diante de Deus. O Papa Francisco sempre diz, né? Não é Deus que cansa de nos perdoar, somos nós que muitas vezes nos cansamos de pedir o perdão a Deus. Né? Então, é um caminho, né, que leva a vida toda para estarmos fazendo a vontade de Deus. Artigo 11º. Creio na ressurreição da carne. Cremos então na ressurreição da carne. E aqui começamos com esta palavra, né? A palavra carne designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Ou seja, por muito tempo a igreja, não só a igreja, né? O povo em geral viu a carne como algo oposto à graça de Deus. Uma coisa é o espírito, outra coisa é a carne. Uma coisa é a alma, a presença de Deus, o bem. Outra coisa é a carne, o pecado, a maldade, a ausência de Deus. Né? Uma coisa é a vida pura, imaculada. Outra coisa é a vida pecaminosa, cheia do pecado,
muitas vezes relacionado só à sexualidade, né? Mas a gente professa no creio que a gente crê na ressurreição dessa carne. Será que ela é tão pecadora assim? Será que ela é tão desgraçada assim? Eu acho que não, né? Problema com a carne. Mas quem criou essa carne? Quem que foi? Foi? Deus. Quem que criou o ser humano? Foi Deus. Tá, Deus nos fez de carne e osso, tá? Com os nossos sentimentos, com o nosso coração, com os nossos órgãos, com o nosso jeito, né, de ser. Deus nos fez assim, né? Com essa estrutura. Lógico, também nos fez com a liberdade, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas quem que criou essa carne? Deus. O verbo de Deus, quando veio a este mundo, onde que ele habitou? Numa árvore? Numa rocha? No vento? Não, ele habitou num corpo. Ele se fez carne também. Olha, então, se o próprio Deus se fez carne, como a gente diz, né? Carne, né? Será que a carne é uma coisa tão terrível assim? Né? Será que, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nosso coração é algo tão terrível assim? Não. Então, Deus nos fez com todo carinho. Foi a primeira leitura de hoje, né, do profeta Oséias. Né? Deus se abaixou e nos pegou no colo, como uma mãe segura a criança pequena, recém-nascida. Então, Deus nos pega no colo. Deus nos ama também com este amor carnal, né? Com este amor da nossa vida, da nossa carne também. E ele se fez carne também, para mostrar que isso que ele criou é a imagem e semelhança dele mesmo. E por isso que se fez carne e habitou no meio de nós, para nos mostrar que esta carne também é meio de salvação. É o que Tertuliano nos diz, né? A carne é também o eixo da salvação. Porque se não for por meio dessa carne, como é que a gente vai fazer obras de caridade? Como é que a gente vai fazer jejum e penitência? Como é que a gente vai sorrir nessa vida anunciando o reino de Deus? Se não for por meio daquilo que a gente tem. Será que a gente vai criar um robô para anunciar o evangelho? Acho que fica meio difícil, né? Também que dá para usar, né? Pois é, ainda é matéria. Então, também, enquanto matéria, enquanto carne criada por nós também, isso também são coisas boas por Deus. É como, né, muitas vezes a gente fala, esse celular é do demônio. Às vezes até é, né? Mas o que é do demônio aqui? Objeto em si? Não. Será que ele está possuído? Não. Né? Às vezes é o que a gente mexe, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente procura, aquilo que a gente usa. Né? Agora, sei lá, algumas coisas que a gente faz talvez não são tão de Deus. Vamos imaginar assim, uma bomba atômica. Será que é tão de Deus assim? Eu acho que não. Aí extrapola o limite daquela liberdade que Deus nos deu. Né? Deu a sabedoria, deu a inteligência para, com aquela nossa carne, também produzirmos coisas boas. Mas, muitas vezes, pelo nosso pecado, produzimos coisas ruins. Enfim. O que quer dizer, então, essa profissão de fé? Né? Cremos na ressurreição da carne. Muitas vezes tivemos esse problema com a carne. Agora vimos que não é tão problemático assim. A carne, em princípio, é uma coisa boa. Criada por Deus e o próprio Deus quis habitá-la. Então, cremos na ressurreição da carne. O que quer dizer essa ressurreição da carne? Quer dizer que os nossos corpos mortais um dia readquirirão a vida. Ou seja, vão ter vida novamente. Ter a vida novamente. E quer dizer que tudo aquilo que Deus criou vai se tornar
pleno também em Deus novamente, que é o famoso novos céus e nova terra. Né? Então vamos entender o que acontece. Né? Com a morte, o que acontece? Então a gente morreu, né? Como a gente diz entre os jovens, foi de arrasta, né? Morreu. O que acontece? Uma separação da alma e do corpo. O corpo cai na corrupção, ou seja, apodrece, né? Vira organismo vivo e se for enterrado na terra, vira até adubo, né? Misericórdia. Mas enfim, o corpo cai na corrupção, ao passo que a alma, que é imortal, se encaminha para o juízo de Deus e espera unir-se novamente ao corpo quando ele ressurgir transformado na volta do Senhor. Compreender como acontecerá a ressurreição supera as possibilidades da nossa imaginação e do nosso intelecto. Ainda bem que está aí o catecismo para me ajudar, né, gente? Ou seja, imaginar como é que vai ser essa ressurreição da carne é impossível. Porque assim, por muitos anos, a igreja pensou, não, esse corpo aqui que a gente está enterrando tem que guardar para quando chegar o fim dos tempos. Que senão a alma vai voltar e vai procurar o corpo e cadê o corpo que estava aqui, né? Então a gente tem que guardar. Por isso que não pode cremar, por isso que não pode, sei lá, jogar em qualquer lugar. Então não pode, tem que ficar aqui aguardando. Tá, mas e aquelas pessoas que morreram já há 200 anos, 1000 anos? O corpo vira pó e daqui a pouco some. Então quer dizer que eles não vão mais poder ressuscitar? Então a igreja foi entendendo com o passar dos tempos e também com o avanço da ciência, né, por que não dizer isso, que não é necessariamente este corpo físico que a gente precisa guardar. É este corpo em carne que vai ressuscitar. Não sabemos como, né? Mas é este corpo. Porque como nós vimos lá nos primeiros encontros, o que é uma pessoa? Pessoa é corpo e alma. Não só alma, nem só corpo, é os dois juntos. E é o meu corpo, qual é o meu corpo que me define? É esse daqui. Aos olhos de Deus, não sei se é esse. Mas como é que eu vou explicar isso para vocês? Né? Não tem como. Não tem muita explicação. Porque o mesmo corpo glorioso de Cristo é um corpo que se alimenta, mas é um corpo que atravessa a parede. É um corpo que dá para tocar nas chagas abertas, mas é um corpo que às vezes desaparece. Então, como é que a gente vai explicar isso? Né? É um mistério da nossa fé. Né? Não podemos esquecer que a gente está falando da fé. Né? Eu creio, é a profissão de fé. Então, também é preciso isso. Tanto que na Bíblia também. Né? O Padre Marcos poderia falar um pouco mais sobre isso, mas a consciência bíblica da ressurreição também não era uma coisa assim que o povo acreditava, assim, tipo, nossa, todo mundo acredita na ressurreição, todo mundo sabe explicar. Não. Tanto que no tempo de Jesus, entre os judeus existiam grupos que acreditavam na ressurreição na carne dos mortos e outros que não. Por exemplo, os fariseus que acreditavam e os saduceus que não acreditavam. Né? Só em Malaquias, né, que está lá, o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para uma vida eterna, a nós que morremos pelas suas leis. Né? É preferível morrermos Macabeus. Isso aqui está aqui. Isso aqui eu me confundi. Macabeus. Macabeus, os irmãos protestantes não têm, né? Não, não tem. Mas nós temos, então, que bom que nós temos. Porque o Macabeus também é onde fundamenta essa ressurreição também da carne. É preferível morrermos às mãos dos homens e termos a esperança em Deus de que havemos de ser ressuscitados por Ele. Então, a fé na ressurreição assenta na fé em Deus, que não é um Deus de mortos, mas de vivos. Então, também é uma fé consciente no Deus da vida. O Deus da vida, com certeza, não ia querer que seus filhos ficassem mortos.
mas que tivessem a vida plena. E Jesus fala disso várias vezes, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Ou no alto da cruz diz para São Dimas, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, várias passagens que Jesus reafirma esta ressurreição dos mortos, né? Na carne. E, já que estamos falando um pouquinho disso, da morte, né? Também a morte, de um certo modo, é um tabu para cada um de nós, né? Tá aqui até a morte, né? Misericórdia. Quando a gente pensa na morte, a gente pensa já nesse cara, né? Com um machado, com um facão assim, né? Uma foice, né? Que vai chegar na nossa casa, vai dizimar todo mundo e vai morrer. Misericórdia, já dá até um medo, né? Deus o livre. Então já dá 3 tipos de medo quando falamos da morte. Mas, né? Misericórdia. Mas, quando colocamos Deus em jogo, trazemos a obra redentora de Deus, né? Podemos ficar um pouco mais tranquilos, porque graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Diz Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Também ele diz: é digna de fé esta palavra. Se tivermos morrido com Cristo, também com Ele viveremos. Olha só que bonito, gente. Então, se na nossa vida nós vivemos com Cristo e morremos com Ele, também nós vamos viver com Ele. Então, a morte se faz no caminho da vida. A morte, né? Quando é que a gente vai se preocupar com a morte? Só quando a gente morrer? Não. A gente precisa viver com medo da morte? Não. Tem que ter medo da morte quem nessa vida não vive de verdade, né? Porque assim, tem tanta gente morta já nessa vida, né? Por exemplo, eu vou perder minha vida mesmo. Eu vou sair na bebedeira, cigarro, ter uma vida desregrada. E está caminhando já para a morte, não está vivendo. Está mais morrendo do que vivendo, né? Então, a morte, ela é um mistério da vida que todo mundo vai ter que passar. Cedo ou tarde, tem que passar por ela, né? E talvez mais medo da morte, a gente tem medo de que os outros morram, né? E às vezes a gente até peca por um certo egoísmo, né? Falando, eu prefiro morrer antes que os meus pais, né? Que Deus o livre eu ver meu pai morrer, minha mãe morrer. Eu vou ficar muito triste. Então eu prefiro morrer antes. Então você quer que teu pai e tua mãe sofra do que você sofra. É isso, né? Então, é um egoísmo às vezes que a gente vem no devaneio da nossa vida, da nossa história, dos nossos pensamentos, né? Enfim, mas nós possamos viver bem a nossa vida para que a nossa morte seja um dia que vale a pena ser vivido. Está aqui esse livro, né? Que não é cristão nem católico, digamos assim, mas é muito bom, né? Que o título é bem curioso, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Vocês acreditam nisso, gente? Olha só. A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Diferente, né? Mas é verdade. É um livro que fala sobre os cuidados paliativos, né? Para quem é da área da saúde, enfermeiro, médico, né? Mas apresenta grandes pistas sobre esta nossa vida e a morte, né? Por exemplo, todas as pessoas morrem, sabia, gente? Todo mundo morre, né? Mas nem todos um dia poderão saber por que viveram. Pesado isso, né? Todo mundo sabe que vai morrer. Mas será que você sabe por que você vive? Reflexão, hein? Reflexão, né? Porque realmente, a morte todo mundo sabe que vai acontecer. E a vida que está passando, a gente às vezes esquece de viver, né? Então, ela compara a morte como um grande muro. Um grande muro. Imaginemos assim a muralha da China, né? Que não dá para dar a volta nela, não dá para escalar. Está aqui a morte, né? Porque a vida,
né? A gente vai passando, é sempre um caminho para frente, né? Ah, a gente está criança, daí a gente fica adolescente. Ah, agora a gente está adolescente, daí a gente fica jovem. Ah, agora a gente está jovem, daí a gente fica adulto. Ah, não, agora eu estou adulto, daí eu fico idoso. Ah, não, agora eu estou idoso, mas daqui a pouco eu fico mais idoso. E mais idoso, né? Mas chega uma hora que, né, novos ou velhos, ricos ou pobres, com dinheiro, sem dinheiro, né? Enfim, todos vão ter que se deparar com esse grande muro, que não tem mais nada além. E esse é o grande medo, né? Ou melhor dizendo, né? Diante do mistério da morte, não tem mais o que esperar naquele momento em si. É preciso viver a morte, né? Mas, graças a Deus, nós também cremos na vida eterna, né? Lógico que essa autora aqui ela não coloca esse ideal, né? Por causa que é uma autora, não sei qual religião dela, enfim, mas é um grande mistério da vida, é a morte. Então, que nós nos preparemos para este dia, não pensando, nossa, agora falta menos tempo, né, para minha morte. Ai, que bom, né, gente? Não, também não é assim, né? Mas é lidando com maturidade, né? Por causa que é aquela coisa, né? Todo mundo vai ter que passar por isso, mas ninguém quer falar sobre, né? Todo mundo tem medo, todo mundo se arrepia, fala, ai meu Deus, é a morte, meu Deus. Lógico, a dor de perder alguém, o sofrimento, a doença, a luta que a gente passa, não é um arco-íris assim, né? Não é uma coisa tão boa. É algo sofrido, que machuca, que dói, mas é porque realmente não existem palavras para explicá-la muitas vezes. É aquilo que nós não temos como dizer. Por isso que a autora usa essa imagem do muro também, né? É aquilo que a gente não tem o que falar sobre. A gente só precisa estar, né? Estar presente. Tanto que, né, uma coisa que ela apresenta e que eu gosto bastante, que a melhor coisa que podemos fazer por alguém na hora da morte é estar presente. Porque diante da morte, aquilo que a gente pode fazer é olhar para trás, né, para a nossa vida, aquilo que a gente fez de bom, fez de mal, né, aquilo que a gente podia ter feito melhor ou não. E aquela pessoa ali de estar presente é a única que pode nos ajudar em um alívio, em entender melhor a vida. Enfim, são os mistérios, né, da nossa vida, que é a morte, que até o nosso Deus quis passar por ela. Jesus, quando nós falamos, né, que morreu, padeceu, né, foi sepultado, ele quis também passar por esse grande mistério da morte, mas para nos mostrar que ela não é o fim, porque nós cremos na vida eterna, né? Então, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Está no Evangelho de João. Então, nós cremos na vida eterna. Tem até aquela música que é: a vida para quem acredita não é passageira ilusão, né? A morte se torna bendita porque Cristo é a nossa ressurreição. Então, a morte só se torna somente uma passagem, uma outra porta para a vida que continua, a vida eterna. Eu até ia pegar um texto de Santo Agostinho, né, que o Aquiles Munareto, lá de Campo Largo, sempre lê no dia de finados. É um texto bem bonito, depois posso compartilhar com vocês, mas hoje não sei o que aconteceu em Eldorado, que ficava 5 minutos com luz e 3 horas sem, então estava um negócio meio complicado, tá bom? Mas, enfim, creio na vida eterna. Chegando na vida eterna, morremos e chegamos lá na vida eterna. O que vai acontecer, né, gente? O juízo particular é o juízo de retribuição imediata, que cada qual, desde a sua morte, recebe de Deus na sua alma imortal em relação à sua fé e suas obras. Então, se você, na hora da morte, vai chegar diante de Deus, Deus vai falar: opa, você fez muitas coisas boas, recebe as bem-aventuranças. Beleza. Olha, você fez muita coisa boa, mas precisa dar uma purificada em algumas coisas. Vai para o purgatório.
olha, você não fez nada de bom. Eu tentei te ajudar, você me deu as costas, recebe a condenação. Então, tá aí, né? Que é um inferno. Então, e ele existe, né? E, para terminar, antes de falar do amém, eu vou ler bem rapidinho, mas vou ler, porque faz parte do conteúdo, digamos assim, né? Esse texto aqui, que é o resumo, né? Bem batido, né? Mas é o resumo importante. Até o título aqui é o juízo universal. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e os colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses pequenos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Acho que nem precisa dizer mais nada, né? Bom, e o creio termina com o amém. Amém? Não, não é amém ainda, gente, calma. O amém, o que significa o amém, né? O padre depois dá uma palhinha para nós, né, que o TCC dele, né, o doutorado dele praticamente foi em Apocalipse, que diz um pouco mais sobre esse amém. Mas o que significa a palavra amém? Palavra hebraica amém, que conclui também o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Algumas orações do Novo Testamento e a liturgia da igreja significam o nosso sim, confiante e total ao que confessamos crer, confiando-nos totalmente naquele que é o Amém definitivo, Cristo Senhor. Então, o que é o amém? É só um sim, é tipo, sim, beleza, é isso aí. Tá tudo ok, né? O nosso ok, né? Não, não é isso, né? Misericórdia. O amém, né, no livro do Apocalipse, é o próprio Senhor Jesus. É o amém. Tanto que se escreve com letra maiúscula. Por quê?
em Jesus, ele cumpriu em tudo a vontade de Deus. Uma doação total. É o que São Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19 também. Né? O meu amém é esse sim que eu dou a Deus, assim como Jesus também o deu. Então, o amém é a nossa entrega por completo a Deus. É como se tudo aquilo que nós falamos no creio, chega no amém e a gente fala, sim, eu me entrego completamente a isso que eu acabei de professar. Eu me entrego completamente ao Senhor Jesus, que fez em sua vida toda a vontade de Deus, e eu também quero fazer em minha vida toda essa vontade de Deus. Tudo isso que eu professei na fé. Por isso que nós falamos muitas vezes o amém, né? Corpo de Cristo, amém. Ou seja, não tô só falando como se fosse um garçom. Sim, sim, foi aqui que eu pedi, né? Isso aí, não. Sim, eu quero me entregar completamente a este corpo de Cristo que estava aqui naquela mesa e agora está no meu coração. Nas orações da missa, é aquela entrega total da nossa vida, aquela oração que nós fazemos, né, que nós pedimos. Então, o amém não é só um amém. Então, cuidado quando a gente diz amém. Né? Que a gente fala amém, amém. Né? A gente fala bastante, né? Às vezes na brincadeira. Assim, cuidar com brincadeira com coisa séria, né? Misericórdia. Igual meu pai, né, que estiver me assistindo ali, não gosta que eu fale misericórdia. Né? Que eu falo misericórdia, eu falo, não pode ficar falando misericórdia, ficar falando Deus, assim, tal. Mas acho que ele me entende também, né? Enfim, esse é o nosso amém, né? E assim termina a nossa profissão de fé. Primeira parte do catecismo concluiu, gente. Só foram aí 6 meses quase, né, de Escola da Fé. 17 encontros já. 4, 8, 12, 16. Dá 4 meses, né? 4 meses intensos. Mais de 17 horas já de curso, né, do nosso catecismo. Né, vezes 60 minutos, dá? Não, brincadeira. Mas, então, todo esse tempo já 1020 minutos mais ou menos aí já de curso de Escola da Fé. Parabéns para vocês, vocês aí de casa também que estão aí assíduos. A visualização caiu um pouquinho, é verdade, mas quem perseverar até o fim será salvo, né, gente? Amém? Muito bem, gente. Então, lembrando que teremos férias agora, né? O professor, né, vai dar uma descansada também, né? Pegar uma praia, um bronze, né, aqui nas prainhas do nosso Pará, tá bom? Cadê? Mas retornamos em agosto, agosto de Deus, mais ou menos aí no dia 8 de agosto, quinta-feira, tá bom? Você aí de casa também, não fique pedindo o link nas próximas semanas que não vai ter. Só se for das aulas passadas. Aí isso a gente faz um telecurso 2000 para dar uma resumida, né, gente? Beleza? Vamos concluir então nosso encontro e aproveitando nesse tempo de férias, entre aspas, né? Aproveite, se você não tem ainda o catecismo, venha adquirir, compre na secretaria, tá a preço de custo. Se você ainda não leu na íntegra essa primeira parte, é hora de ler. Se você não viu algum episódio, é hora de assistir e correr atrás para a gente começar bem a segunda parte do catecismo no próximo mês, tá bom? Vamos ficar em pé, pedir a bênção de Deus sobre esta noite, essa nossa vida, essa nossa boa intenção de estarmos aqui na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.